Nas aulas anteriores, em vários exemplos, consideramos a representação de sentenças da aritmética na lógica de predicados. Olha, isso não ocorreu por acaso, mas porque o estudo da aritmética é um dos grandes objetivos da lógica. E a expressividade e o poder de dedução da aritmética são importantes características buscadas pela maioria dos sistemas lógicos. Então, a lógica, evidentemente, está sempre olhando para a aritmética, entender a aritmética, os fundamentos da aritmética. E, para representar as propriedades da aritmética na lógica, evidentemente que o primeiro passo é começar por seus conceitos fundamentais, os conceitos fundamentais da aritmética. E entre tais conceitos fundamentais, que precedem todos os outros, temos, evidentemente, o conceito de número. E, além disso, temos também aqueles conceitos que definem funções básicas, como, por exemplo, a adição, a subtração, a multiplicação e assim por diante. A seguir, nessa aula, iniciamos o estudo de como inserir a aritmética no contexto da lógica de predicados. Ou seja, como definir um sistema de dedução formal que representa os principais conceitos da aritmética. E nesse estudo, iniciamos com a representação de números. Por exemplo, quando consideramos uma interpretação I sobre os números naturais, que interpreta uma constante A como sendo o número 0, A representando o número 0, A sendo interpretada como o número 0, afinal, o que significa isso? Entre várias coisas, estamos dizendo que o 0 está na metalinguagem e a constante A é um símbolo sintático que pertence ao alfabeto da lógica. Observe que não estamos dizendo que A é igual a 0, ou seja, a interpretação de A é que é igual a 0. A é um objeto sintático e o 0 um símbolo da metalinguagem. Estamos apenas dizendo que a interpretação de A, segundo I, por exemplo, é igual a 0. Poderia até existir uma outra interpretação, J, por exemplo, que interpretasse A como sendo o número 3. E, de novo, nesse caso, A não é o número 3. 3 é o resultado da interpretação de A, segundo a interpretação J, por exemplo. Ou seja, tudo depende da interpretação considerada. Podemos, portanto, até ter um símbolo sintático que corresponda ao número 0. Opa, o que eu estou querendo dizer com isso? Podemos, para simplificar, escolher uma constante do alfabeto e fazer um acordo entre todas as interpretações e interpretar tal símbolo como sendo o número 0. Olha, poderia ser uma constante A, B, C, escolher uma constante aí. Mas, no estudo da lógica, no contexto da lógica de predicados, o que fazemos é o seguinte: escolhemos uma constante dessa e a denominamos de 0 tracinho em cima. Isso para simplificar a nossa vida. Veja o esquema a seguir, no qual explicamos tais ideias. Seja aí uma interpretação sobre N. E vamos
estabelecer uma constante especial do alfabeto, uma nova constante, e a denotar como sendo 0, tracinho em cima. Temos aqui um objeto da sintaxe. Um objeto que pode denotar A, B, C ou qualquer uma dessas. Mas estamos o denotando por 0 barrinha. E as interpretações farão um acordo. Todas interpretarão tal símbolo como sendo o número 0. E as interpretações que estão no contexto de tal acordo são denominadas de modelo padrão. Ou seja, uma interpretação é um modelo padrão se ela interpreta esse símbolo como 0. Dito de outra forma, seja J uma interpretação sobre N, se J é um modelo padrão, então, necessariamente, J interpreta esse símbolo como sendo 0. Observe que ser um modelo padrão é algo que caracteriza uma classe de interpretações sobre N. Ser modelo padrão é um tipo de interpretação que sempre interpreta esse símbolo como sendo 0. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos fazer o mesmo para os outros números. Ou seja, pegar um tracinho e todo modelo padrão o interpretaria como sendo 1. O 2 tracinho, o 3 tracinho e assim por diante. Olha, mas isso exigiria, digamos, infinitos acordos sobre infinitas constantes. E, para simplificar, usualmente utilizamos outra estratégia para representar os outros números. De novo, para simplificar a nossa notação, adicionamos mais um símbolo no alfabeto da lógica de predicados. E tal símbolo é um símbolo para a função sucessor. Seja aí uma interpretação sobre N. Suponha esse novo símbolo aqui, S, um símbolo especial. Poderia ser F, G ou H, mas aí nós o denotamos como S. E nós o denotamos como S por quê? Porque esse é um símbolo que será interpretado como sendo a função sucessor. Nesse caso, todo modelo padrão concorda em S, e todo modelo padrão interpretará S como sendo a função sucessor. Ou seja J uma interpretação sobre N. Se J é um modelo padrão, então necessariamente J interpreta S como sendo a função sucessor. Dada a constante 0 tracinho e a função sucessor, a partir desses dois objetos, é possível definir todos os outros números. Veja que forma inteligente e especial de definir todos os números a partir de apenas dois conceitos, uma constante e uma função. Seja aí um modelo padrão. Olha, se um modelo padrão interpreta essa constante, 0 tracinho, como sendo o número 0, e interpreta S, essa função, como sendo a função sucessor. Nesses termos, S aplicado a 0 é, no contexto do alfabeto da lógica predicados, aquilo que é o sucessor do 0 barrinha. E o modelo padrão interpreta tal átomo como sendo 1. E interpreta o sucessor do 0 como sendo 2. O sucessor do sucessor do 0 como sendo 3. E se aplicamos a função f n vezes, se aqui temos ns, a interpretação desse átomo, conforme o modelo padrão, é n. Além disso, para simplificar a notação, ao invés de escrever tantos s's, nós escrevemos esse objeto, esse átomo, como sendo 1 barra.
esse como sendo 2 barra, aqui 3 barra, porque tem 3 S. E aqui, como tem N S, é N barra. São denotações. Observe que, observação importante, 0 é diferente de 0 barra. 0 é um objeto da semântica. 0 barra é um objeto da sintaxe. Da mesma forma, 1 é diferente de 1 barra. 1 barra está na sintaxe e 1 está na semântica. Esses objetos são objetos do alfabeto e esses objetos da metalinguagem, que caracterizam ideias semânticas. Há fatos importantes que estamos considerando sobre números e que talvez não tenham sido percebidos em um primeiro contato, nesses exemplos, nessas coisas que acabamos de definir. Por exemplo, qual é a diferença entre número, numeral e algarismo? Olha, a gente fala do 0 barra, do zero, da ideia do zero. Como se relacionam essas coisas? Observe o esquema. Apresentamos aqui a diferença entre número, numeral e algarismo. Número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos, ordenamos e medimos. Assim, no mundo semântico da lógica, estamos pensando em números. E usando esses números, podemos contar quantidades, enumerar posições em uma fila ou medir o peso de um corpo. Portanto, números são ideias semânticas. Por outro lado, numeral é a representação sintática de um número que pode ser escrita, falada ou digitada. Então, o numeral é a representação sintática. O numeral é a representação sintática do número. Temos a ideia. Escrevemos a ideia como um numeral. Mas a escrita da ideia já não é mais a ideia. Então, o correto seria escrever os numerais na sintaxe. Mas nós não o estamos fazendo, nós o estamos escrevendo aqui. Por que isso? Olha, como escrever uma ideia semântica? Ué, se eu escrevo a ideia, esse já é um ato de representação sintática. E se eu estou escrevendo nessa folha, estou expressando aqui a ideia expressa aqui já não é mais a ideia, é a sua representação sintática. É difícil fazer de outra forma. Tenho que colocar aqui alguma representação sintática e lembrar que isso é aquilo que corresponde a uma certa ideia semântica. Ou seja, a rigor, o numeral é uma representação sintática. É uma representação sintática de uma ideia semântica. E o numeral é a ideia escrita na metalinguagem. Esses símbolos são símbolos da metalinguagem, não do alfabeto da lógica de predicados. Mas, para simplificar, estamos escrevendo os numerais no mundo semântico. Ou seja, dessa forma, o numeral é uma denotação da ideia semântica. E os numerais e os algarismos ficam, então, em mundos diferentes. Mas temos que lembrar que o numeral em si não é a ideia. Ele nos remete à ideia. O numeral está na metalinguagem, numa certa sintaxe. Mas, num abuso de notação, estamos aqui escrevendo no mundo semântico os numerais. Essa ideia de representar uma ideia, é complicado isso. Quando penso sobre algo,
E se expresso esse algo, uso certa linguagem. E se essa expressão usa uma linguagem escrita, ao escrever, já não tenho mais a ideia. Tenho uma sintaxe que representa a ideia. Mas como falar sobre a ideia, explicar sobre a ideia, pensar sobre a ideia, transmitir algo sobre a ideia, sem dizer o que é a ideia, ou seja, sem expressar numa linguagem o que é a ideia? Esse é um problema filosófico muito relevante. Falaremos mais sobre isso.